banheiro hoje. Vou usar esse tecido, que é o que eu costumo usar para tapete, para colcha. Esse daqui é o Jaguar. É um tecido bem largo, bem grosso, né? Vou usar ele. Vou usar esse daqui como forro, que é uma loninha não muito grossa. Vou usar esse daqui como forro. Vou usar também essas fitas. Esse, que eu não sei, nunca sei o nome. Eu vou recuperar ela. Eu tirei de uma colcha, né? Nem sei do que foi que eu tirei. E vou reaproveitar ela para fazer este babadinho aqui, ó. Esse daqui é um jogo antigo que eu tenho, que eu fazia muito para vender. Fiz muitos jogos de banheiro para vender. E esse daqui eu amo de paixão, que é um jeans, né? E recortei uma flor de um jaguar que eu tinha e aproveitei e apliquei nela aqui, ó. O que saiu bem legal. Então aqui é do assento, da tampa do assento. Aqui é o babador do vaso, né? Que também não é difícil fazer. Que com a tampa você já pode fazer esse aqui para forrar o vaso, né? Para o chão. A gente vai cortar ele, porque esse daqui, ó, se você dobrar, vaso sanitário todo mundo tem. Então, chegou lá, riscou num jornal, em um papel qualquer, o tamanho do vaso, só é colocar o papel em cima e riscar, aumentando, né, um pouco para costura, e fazer a mesma coisa com forro. Quando você vai cortar esse, mas eu não tenho outro desse para servir de molde. Pega esse aqui, coloca assim, ó. É só arredondar e subir uma distância. Você meça seu vaso, que tem vasos que são maiores, né? Você põe assim do lado no chão do vaso, aqui já no encontro, né? E só é aumentar a alça. Então fica fácil, ó. Chegou aqui, arredondou, cortou o tamanho, arredondou e sobe um pouco, tá? Então é fácil. O do chão, o redondo do chão é mais fácil ainda, que eu vou usar, que esse daqui eu não achei onde é que tá a outra peça, eu vou usar esse daqui, que é o mesmo tamanho, né? Eu vou usar para fazer com esse, porque já vou ficar maior com ele maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu Jaguar. É um tecido muito bom, usei muito para fazer jogo de cozinha, né? Então eu vou aproveitar ele. Então eu vou dobrar ele, né? Vou dobrar. Vou pegar o meu babador do vaso, vou cortar ele primeiro. Aproveitar o máximo de tecido possível, né? Porque dá para aproveitar bastante, né? Então, vou pegar ele aqui, ó. Vou só chegar ele aqui, diminuir mais um pouco. Meça no seu vaso que dá certinho. Vou deixar a margem de costura, porque a gente vai costurar ele todo pelo avesso, né? Ele não vai ficar costura aparecendo, ó. Ele vai ficar a costura toda embutida. Então, eu vou chegar aqui. Se você tem um antigo em casa, meça por ele. Se você gosta dele, do tamanho. Se você não gosta do tamanho, é só aumentar. Faça ele maior. Aqui eu vou só copiar. Eu vou só copiar, já deixar minha margem de costura, né? Deixar minha margem de costura, porque depois a gente vai ter que virar ele todinho. Então eu vou só copiando. Assim. E aqui, onde vai ficar abraçando o vaso, né? Que é o babador. Eu chamo de babador.
vou fazer a mesma coisa com o que eu vou usar de forro. Como ele é muito grosso, eu não vou usar um tecido muito grosso. Eu costumo usar aquele tecido cru, né? Eu costumo usar ele. Dá uma molhada no tecido antes, dê uma molhada para que ele não encolha, tá? Porque a lona, que eu chamo, é aquele tecido cru, de algodão cru, ele precisa ficar de molho um tempo, né? Pra não encolher muito, porque ele encolhe e depois dá uma diferença muito grande de um pro outro, tá? Então, os tecidos é bom que esteja molhado, que tenha sido ficado de molho. Coloque de molho umas 2, 3, 4 horas para ela não encolher, para não dar aquela diferença, porque fica muito feio depois. Então, o tecido, qualquer tecido que você vá fazer, qualquer peça, né, na verdade, é bom dar uma molhada primeiro, para não ter o risco de encolher. Eu gosto muito do algodão cru, gosto muito para fazer bolsa. Pronto, eu cortei esse, que ficou assim, e cortei também o forro. E agora eu vou cortar o do vaso, né? Da tampa do vaso. Vou dobrar ele. Aproveitar o máximo de tecido possível. Porque se você quiser fazer o conjunto, que eu vendi muito o conjunto dele com o do vaso, sabe? Com o do vaso sanitário, eu vendi muito, muito. Eu fazia ele o porta-papel. E eu vendia muito o conjunto com 4 peças. Às vezes eu fazia também a toalhinha do box. Mas isso aí eu já fazia com a toalhinha mesmo, né? Eu comprava uma toalha, tecido toalha. E já fazia com a fita. Eu fazia qualquer cor, só com a fita combinando. O que ficava muito legal. E eu vendi muito daqueles. Eu tinha uma cliente que se eu tivesse feito 10 jogos, ela chegava, ela levava os 10. Ela era, nossa, aquilo ali comprava demais. Aí eu fui parando de fazer, porque aí as coisas ficaram um pouquinho difíceis. Aí eu parei de fazer. Mas eu tenho muita postagem de colcha box, de cama, pra cama box. Aquela de luva. Eu vou fazer com todos. Eu vou fazer o tapete do jeito que eu quero. Se você quiser uma passadeira, faça uma passadeira que fica muito bom, tá? Então, fica a critério. Assim. E a minha passadeira, eu acho que eu vou fazer ela quadrada. Vou aproveitar o tecido, não vou nem arredondar ela. Eu vou aproveitar esse pedaço aqui e vou fazer ela um tapete longo. Não vou nem... Só vou acertar ele e vou fazer ele desse tamanho aqui, ó, que já chega no meu box, o que fica muito bom. Você pode fazer arredondado ou pode fazer ele comprido. Acho que eu vou fazer ele maior, que é
minha irmã tá precisando dele bem grande. A minha irmã ela não usa muito babador, mas ela gosta de usar aproveitar o tecido e vou fazer ele grandão pra minha irmã. Faz tempo que ela me pede um jogo de banheiro e um jogo de cozinha. E eu só enrolando ela. Então eu vou acertar o tecido e já vou aproveitar e vou fazer uma passadeira grande. Em vez de fazer ele arredondado, eu vou fazer ele longo. Né? Porque aí já ainda sobra para fazer o apoio dos papel higiênico, para quem gosta. Eu ainda uso os meus conjuntos. Eu tenho muito, principalmente esse jeans, que eu sou apaixonada. Ó, ficou uma passadeira bem grande, ó. Porque o banheiro dela é muito longo. É muito longo. Então, ela me pediu que eu fizesse um pra cozinha e um pro banheiro. Já que o tecido tá aqui e eu vou fazer, eu já vou fazer as 3 peças, né? Vou cortar o forro desse. Vou pra máquina, vou colocar todo o meu babado. Vou colocar todo o meu babado. E aí a gente vem com o forro e já forra tudo, né? Então vamos lá. Com a mesma tampa, eu preciso tirar este pedaço aqui, ó, para que a gente possa encaixar na tampa. Então, eu vou pegar esta daqui, que é o meu forro, vou dobrar o tecido. Vou dobrar o tecido. Vou dobrar o tecido aqui. Vou colocar ele aqui. Vou procurar saber a altura maior do encaixe que eu quero. Então, eu vou cortar ele a metade. Eu vou dobrar ele aqui, né? Dobrei ele aqui. E vou copiar, na verdade. Eu vou copiar essa parte do meu forro. Aqui. E aqui. Né? Vou pegar outra medida. Eu quero um forro com forro, né? Ou aquela parte eu quero ela forradinha, não quero que apareça a costura. Vou pegar e fazer outro corte com essa sobra de tecido. Dobrar mais um pouco aqui para aproveitar e vou cortar ele aqui. Essa aqui é a minha parte onde vai ficar a tampa do vaso, né? No encaixe da tampa do vaso. Aqui você corta. A gente vai pra máquina, né? Costurar direito com direito. Direito com direito. A gente vai costurar. E depois a gente vai colar na parte do vaso. Aqui na máquina, eu vou pegar minha renda, sei lá como é que chama isso aqui. Vou fazer a primeira parte, que é o do meu babador do vaso. Não vou fazer ele com muitas preguinhas, não. Vou fazer ele mais ou menos, tá? Então, eu vou costurar.
Já sei a distância, parei o pé. Quando chegar assim, eu já sei mais ou menos onde é que eu tenho que fazer a prova. Fica muito bonito. Pra quem gosta, eu gosto, sempre gostei. Minha filha, quando lava o banheiro, sempre usa os de crochê e tem um preto e branco que ela ama de paixão que eu fiz. Eu gosto do jeans. Eu amo aquele conjunto jeans que eu fiz. Nossa. Logo, logo eu vou fazer uma... Mais pra frente eu quero fazer uma coxa luva. Eu não faço, faz muito tempo que eu não faço, que as minhas eu fazia muito pra mim, pra eu usar no Natal e tudo, mas eu usei e já desfiz dela, dei para os colegas. Vai ser com uma coxa maravilhosa. E vendi muito na época, vendi muito. Eu tive coxa que eu fiz dupla face, coxa luva, que eu cheguei a vender muito bem a 550. Que dava para usar os dois lados. Com almofada, travesseirão. Muito linda, muito linda. Eu lembro até hoje que a primeira colcha que eu fiz, eu vendi pra minha cunhada. Pra minha cunhada. Nossa, ela ama de paixão. Até hoje ela tem. Então, a primeira colcha que eu fiz. Amarelona. Nossa, eu tenho lá no meu Instagram. Muito linda. Agora eu venho com o forro. Se você quer uma fitinha pra amarrar, a hora é essa de pôr, tá? Tem gente que não gosta de... Eu gosto, porque tem gente que leva o tapete no pé. Aí eu vou pegar meu forro, vou colocar ele certinho aqui, ó. E vou costurar por cima da fita, né? Uma distância boa para cobrir a nossa costura. Dá para vender muito isso aqui. No meu Instagram eu tenho jogos de cozinha. Na época eu não fazia vídeo, né? Então eu não tenho nenhuma filmagem, só foto mesmo. Vai arrumando a fita embaixo para não... Costurar aqui o meio. A gente vai deixar só em cima aberto. Cortei de dentro maior. Desvirar ele, desvirar
pela abertura que eu fiz, que eu deixei. Eu vou passar mais uma vez, que a linha tava pesada aí. Enganchou um pouquinho. Vou passar este. Vou tirar essa sobra. Forro eu cortei maior mesmo. Não vou cortar muito rente não, só vou... Vou desvirar ele por aqui, ó. Por aqui. Nosso forro fica assim, ó. Olha. Tá vendo? Ó. Ficou assim, ó. Olha só como ficou legal. Fica com a costura toda por dentro. Se você quiser passar um bico de máquina por todo ele, pode passar. Eu não vou passar. Eu sempre deixo as minhas assim, ó. Mas ficou, ó, maravilhosa. Aqui eu vou cortar uma cordinha, porque eu gosto com a cordinha. E eu vou fazer isso com a cordinha porque a minha irmã, ela gosta de amarrar no vaso. E depois eu vou só dobrar aqui, ó. Coloco a cordinha aqui, ó. Aqui. E costuro. Do mesmo jeito eu faço o outro lado, tá? Faço o outro lado, ponho a cordinha e costuro. Olha como ficou uma peça linda. Tá vendo? Depois eu tiro uma foto no chão, com ela no chão. Olha só. Ou no meu banheiro. Então, a gente vai fazer isso com a do vaso, né? Vamos fazer com a do vaso. Eu vou reaproveitar esse, né, que tá... Vou aproveitar esse aqui. Vou pegar assim. Vou colocar. E vou fazer a mesma coisa com o outro. Como eu fiz com o outro. Vai chegando, parando o pé, botando no próximo. Cheguei aqui, parei, fiz o outro, porque eu já sei a distância de um pro outro, que é a minha... Aqui. Faça do tamanho do seu vaso. Tem uns vasos que são maiores, né? Então, meça com papel. Corta no papel, que não é difícil. Ou você, se você tiver um, você pode usar como molde.
vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com o outro. Vou colocar o meu forro, né? Colocar meu forro, ajustar ele bem justinho aqui e vamos costurar. Costurar do lado de cá. Arrume bem. Aqui eu virei porque dá pra eu puxar mais pra dentro, né? Pra passar por fora da primeira costura. Vou pegar o forro da minha tampa, tá? Vou pegar o forro da minha tampa, vou costurar ele, vou costurar. Essa. Desvirar ela, desvirar. Quiser levar o ferro, leva aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar ela e vou colocar ela assim, porque essa daqui, quando eu desvirar, é onde vai segurar a minha tampa, né? Vou colocar ela aqui e vou colocar o meu forro, o forro de fora, né? Porque quando eu desvirar, vai ficar esse pra lá e esse aqui também que vai encaixar o vaso, tá bom? Então, vamos fazer assim, costurar aqui. Ajeitar bonitinho para que não direito com direito, assim, e vamos arredondar, ajuste bem justinho para não e aqui colocando já os forros, todos os forros, né? Pra não precisar ficar costura e costura e costura, né? Então, já tô colocando tanto o que vai ficar protegendo o vaso pra não sair do lugar, né? Assim. Ajustar, arrumar bonitinho. Arruma bonitinho.
vou tirar o excesso. Desvirar. Desvirando. Ficou assim. Vendo? Ó, ficou assim. A nossa, aqui é onde você vai enganchar o vaso. Eu fiz grande porque o vaso da minha irmã é grande. E aqui, ó, ficou assim. Depois eu vou mostrar ele melhor no chão, ó, porque o espaço aqui é pouco. Todo costuradinho assim. E aqui, ó, a gente fecha essa parte aqui. A gente dobra pra dentro e passa a costura nela todinha. E aqui fica a nossa cabeceira do vaso, né? E vou fazer com a outra peça grande, que é a passadeira. E a gente volta experimentando ela pra ver como ficou, tá bom? Então, aqui eu fiz 2 forros, né? Forrei 2 vezes para não ficar aqui pelo avesso e fiz esta entrada do vaso sanitário e que ficou assim. É um vaso grande, tá? E eu tô finalizando agora a passadeira. Já coloquei toda a fitinha, pro vídeo não ficar muito longo, né? Tô só colocando o forro. Para que não fique a fita fique embolada. Sempre a fitinha, as fitas para não ficar embolada. Aproveitei todo ele, que tava um pouquinho torto. E vou tirar só esse excesso aqui.
vou desvirar ele, que eu deixei aqui pra desvirar. Esse tecido é o que se faz também cortina. Eu gosto muito dele pra fazer peça pra banheiro e pra cozinha, porque é um tecido que lava muito fácil. Se lava muito fácil esse tecido, ó. Então, ficou assim, ó, grandão. Depois eu vou passar a medida, porque eu cortei de toda a largura do tecido, que a minha irmã é um pouco exagerado, tá? O negócio dela tem que ser grande pra pegar. Gente, a passadeira ficou com 1,60 m de comprimento. 1,60 m de comprimento. E 49 de largura, tá? 49 de largura. O vaso ficou, que é um vaso grande, ficou de comprimento, ficou 46 por 47, tá? O babador ficou, comprimento total, ele ficou 69 centímetros de comprimento, pegando todo ele, e 49 de largura, tá?